Isso é ridículo. Primeiro tenho que ver o homem morrer na cruz. E agora tenho que vigiar seu sepulcro. Por quê? Eu soube que os sacerdotes acham que Jesus pode sair dele. Eu soube que os sacerdotes temem que seus seguidores possam roubar seu corpo e dizer ao povo que seu mestre ressuscitou da morte. Isso tudo é bobagem. Bobagem ou não, estamos aqui. E ficaremos aqui por 3 dias. Terminou? Sim, isso é o fim. Tem certeza? O sepulcro está lacrado. Eu sei o que vocês estão pensando, mas lembrem-se, temos ordens para guardar este sepulcro e cumpriremos o nosso dever. Aos seus postos. Jesus, o Cristo, episódio 12. O Senhor ressuscitou. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Jesus havia sido crucificado e enterrado em um sepulcro no horto por José de Arimateia e Nicodemos. A pedra que foi posta na entrada do sepulcro fora selada por insistência dos sacerdotes e líderes religiosos, e um grupo de soldados romanos o guardava. Mas nada de anormal tinha acontecido. O Shabat transcorreu tranquilamente e os soldados estavam calmos. Logo amanheceria. Não pode ser. Não pode ser. A entrada está aberta! A entrada está aberta! Viram um anjo? Eu não vi nada. Olhem! A entrada está bem aberta! E então houve um grande terremoto, e um anjo veio e removeu a pedra. E o seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como neve. Deves dizer ao povo que os discípulos de Jesus vieram e roubaram o corpo enquanto a guarda dormia. Mas não foi assim. Dirás que foi assim. Mas e Pilatos? Se ele souber que dormimos... Nós falaremos com Pilatos e livraremos vossa culpa. Que assim seja. Agora os sacerdotes podiam alegar que os seguidores de Jesus tinham roubado seu corpo do sepulcro enquanto os soldados dormiam, e não haveria ninguém para contestá-los. À primeira luz do amanhecer, pouco antes do despontar do dia, no primeiro dia da semana, 3 mulheres foram para o sepulcro de Jesus. Elas tinham trazido especiarias para ungir o corpo do seu Senhor. Mas elas se perguntavam como removeriam a pedra pesada na entrada do sepulcro. Olhem, ela foi removida. É verdade. A pedra foi removida. Eles levaram nosso Senhor. Eles o levaram. Vou avisar Pedro e João. Não tenhais medo. Eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Vinde, vede o lugar onde o puseram. E depois, imediatamente, e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse.
Pedro, você tem que ir ao sepulcro. A pedra foi removida e levaram nosso Senhor. Eles o levaram? O que houve, Pedro? A pedra foi removida. Eles levaram o senhor. Não sabemos para onde o levaram. Temos que ir para lá agora. Correndo para o sepulcro, Pedro e João o encontraram exatamente como Maria Madalena havia dito. A pedra havia sido removida e o sepulcro estava vazio. Dentro dele, viram os lençóis de linho que estavam envolvendo o corpo de Jesus. O lenço que estava na sua cabeça estava cuidadosamente dobrado. De repente, eles perceberam que o corpo de Jesus não fora roubado. O Senhor havia ressuscitado, a sua profecia tinha se realizado. Mulher, por que choras? Porque eles levaram o meu Senhor. E não sei onde o puseram. Mulher, por que choras? A quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Maria. Mestre. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Enquanto isso, as outras duas mulheres que tinham ido ao sepulcro com Maria Madalena estavam voltando para a cidade. Mestre, eu vos saúdo. Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Mais tarde, naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus estavam indo de Jerusalém para o vilarejo de Emaús, a 11 quilômetros dali. Eles estavam absortos na conversa sobre os eventos dos últimos dias. Enquanto andavam, outro viajante se juntou a eles. Era Jesus, mas os seus olhos não o reconheceram. Que palavras trocais entre vós? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Quais? Cleofas contou ao viajante como Jesus de Nazaré, que eles esperavam ser o Messias que salvaria Israel, fora condenado à morte pelos principais sacerdotes e governadores e havia sido crucificado. Então Cleofas contou como as mulheres tinham encontrado o sepulcro vazio naquela manhã e que voltaram dizendo que tinham visto um anjo que disse que Jesus estava vivo. Ah, nécios, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E Jesus explicou para eles o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles o convidaram para ficar, pois o dia já estava acabando e logo escureceria. Então ele foi com eles, e quando se sentaram para comer a refeição da noite, ele pegou o pão, abençoou-o e partiu-o e o deu para eles. E de repente, seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. E então ele lhes desapareceu. Quando Jesus desapareceu, eles se lembraram como seus corações tinham ardido dentro deles quando Jesus explicou as Escrituras para eles. Mal podiam esperar para voltar para Jerusalém e contar aos discípulos o que tinha acontecido. Cleofas e seu amigo acharam os discípulos e lhes contaram o que acontecera na estrada para Emaús e como reconheceram o Senhor quando ele partiu e abençoou o pão. Então os discípulos contaram como o Senhor apareceu para Pedro. Eles não sabiam o que tudo isso significava. A paz esteja convosco.
Por que estáis perturbados e há dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Quando Tomé voltou, os discípulos lhe contaram o que havia acontecido. Mas eu te digo que é verdade, Tomé. O Senhor apareceu para nós aqui neste quarto. Ele nos mostrou as feridas. Verdade, e antes disso eu vi com os meus próprios olhos. E ele também andou com Cleofas na estrada para Emaús e partiu pão com eles. Maria Madalena também o viu no sepulcro. E as mulheres que foram ela também encontraram o Senhor quando voltavam para nos falar da ressurreição. E o mestre disse ainda que elas nos avisassem que o veríamos na Galileia. Mas é verdade, Tomé. O Senhor ressuscitou. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma acredito. 8 dias depois, os discípulos estavam de novo reunidos e, desta vez, Tomé estava com eles. Agora que não tinham mais um mestre, estavam juntando as suas coisas e se preparando para voltar para as suas casas. A paz esteja convosco. É o Senhor? É verdade. Mestre. Põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos. E chega a tua mão, mete-a do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Meu Senhor, meu Deus! Tu crês porque me vistes. Bem-aventurados os que não viram e creram. A terceira vez que Jesus apareceu para os seus discípulos foi em uma manhã nas margens do mar da Galileia. Ele apareceu para eles e lhes preparou o café da manhã, depois de terem estado no mar pescando. Eles ainda estavam maravilhados com a multidão de peixes que pescaram, quando jogaram a rede do lado direito do barco, como Jesus lhes dissera. O Senhor parecia especialmente ansioso para falar com Pedro. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais que aqueles? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Vigia meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes de tudo. Sabes que eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Algum tempo depois, o Senhor ressuscitado se encontrou com seus seguidores em um monte na Galileia. Ele lhes falou de uma missão que ele tinha para eles, que eles tinham que ser suas testemunhas, agora que ele estava prestes a deixá-los. Me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos ensinei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Finalmente, 40 dias após a sua ressurreição, o Senhor Jesus juntou-se aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém. Foi aqui que vieram tantas vezes para descansar e orar durante o seu ministério terrestre. Agora ele lhes havia dado algumas últimas instruções. Esperai aqui em Jerusalém pela promessa do Pai que de mim ouvistes. Porque João batizou com água, mas diante desse tempo, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Senhor, restaurarás neste tempo o reino de Israel? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, depois de Jesus lhes ter dado as suas instruções, foi elevado às alturas e uma nuvem ocultou-o a seus olhos. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tudo tinha começado em Belém, quando pastores foram guiados para um estábulo, onde uma criança tinha acabado de nascer. Um Salvador, Cristo, o Senhor. Jesus cresceu nas boas graças de Deus. Quando Maria e José o levaram para Jerusalém, quando ele tinha 12 anos, eles foram separados. Jesus parecia surpreso por eles não saberem que ele estava no templo, tratando dos negócios do seu pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim falou João Batista, quando Jesus veio para ser batizado por ele no Rio Jordão. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus escolheu 12 homens, discípulos, para serem seus ajudantes especiais. Pescadores de homens, ele os chamou,
para lhe ajudarem a espalhar o evangelho do amor generoso e clemente de Deus. Então, durante 3 anos, Jesus realizou um ministério notável. Ele levou uma mensagem de esperança àqueles cujas vidas pareciam perdidas e sem esperança. Ele ofereceu perdão e uma vida nova àqueles cujos pecados os tinha separado de Deus. Ele tocou corpos doentes e aleijados e os curou. Ele ressuscitou os mortos à vida. Ele deu um significado novo a ensinamentos antigos. A minha casa será chamada de casa de oração. Ele ofereceu água viva àqueles sedentos moral e espiritualmente. Ele apresentou às pessoas um Deus que era como um pai, que as amava e que estava pronto para perdoá-las. Um Deus com o qual podiam ter uma relação íntima e pessoal. Sua fama e sua popularidade se espalharam e finalmente ele foi recebido na cidade sagrada de Jerusalém por uma multidão que o saudava, balançando ramos de palmeiras e clamando: Hosana! Então ele reuniu seus discípulos para uma última ceia no cenáculo.
Ele partiu o pão e o deu para eles. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Um dos 12, Judas Iscariotes, traiu seu mestre por 30 moedas de prata. No horto de Getsemane, Jesus pediu força e coragem para enfrentar a morte na cruz, para aceitar a vontade de Deus para com ele. Ele foi preso e julgado. A multidão que saudou a sua entrada em Jerusalém agora pedia a sua crucificação. Então, sem vestes, ele foi pregado na cruz entre dois salteadores pelos pecados do mundo. E, finalmente, 3 dias depois, quando o plano de salvação de Deus alcançou um auge poderoso, Jesus, o Cristo, ressuscitou dos mortos em glória. Quem nele crê terá a vida eterna.